Dar só uma palavra aqui para vocês, que eu sempre dividi com vocês. Bem que hoje eu pensei que nem teria a reunião dos jovens. Quem veio na vigília aí? Mas tem muitos que não tiveram na vigília. Imagine quando vier todo mundo, né? É que nem quando tem evento da igreja, que a gente não faz há algum tempo. Depois da pandemia, nós paramos no ano da pandemia, foi 2019 em São Paulo. O Rio ainda teve 2020, que foi antes da pandemia. Depois o nosso seria naquela semana da pandemia, que teve a Páscoa, aí nós não tivemos o evento. Mas quando fazemos o evento lá, e você vê aquela multidão no Campo de Marte, tudo, aí os pastores perguntam aqui, quem é que esteve lá no Campo de Marte? Já ouviu alguém falar assim, meia dúzia de gato pingado? Aí você pergunta um outro que levantou a mão e disse, rapaz, mas se todo mundo estiver lá, onde vai colocar o povo, né? Hoje também tem uma coisa que já mudou bastante. Antigamente, qualquer evento aí, o pessoal já tem 1 milhão de pessoas, tem 2 milhões de pessoas, 3. Aí o pessoal agora está abaixando a bola bem. Está colocando lá embaixo o pessoal, mas é verdade. Até uma vez, muitos anos, teve 2 eventos. Aí um disse que deu 6 milhões e a outra deu 4 milhões na Paulista. Eu falei, rapaz, eu não fui nenhum dos dois, porque 10 milhões é a população da cidade de São Paulo, né? Aí eu ainda brinquei com o cara, você foi essa, se você não foi, então você é de um grupo. Se você não foi nesse, você é do outro grupo. Dá para entender? Não posso falar muito não, que hoje tem que tomar cuidado no falar. Mas, pessoal, só uma palavra rápida aqui, que nós temos o 2º livro de Crônicas, capítulo 25. Às vezes nós não tomamos cuidado, seja na família, seja na nossa criação, e nós guardamos alguma coisa que não deveríamos de guardar. O quê? Diz assim, era Amazia da idade de 25 anos, então jovem ainda. Eu me lembro, com 25 anos, eu dirigi a primeira igreja como pregador em Franca. Eu comecei, porque naquela época a igreja estava começando e ainda não demora muito a ascender para dirigir um trabalho, né? Foi consagrado anos depois, só em 89, 5 anos depois. Mas eu já pregava, a consagração ministerial foi exatamente, vai fazer agora, 30 de abril de 89, lá na rua Tomás de Lima, aqui na Liberdade, no clube chamado Aquinal. Mas por que eu estou falando isso? Então, eu era jovem, eu fazia parte da mocidade, com essa idade, 25 anos. E quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Esse é o problema. Uma pessoa que conhece a palavra, sabe quem é? Quem conhece a palavra? Tiago. E ele sabe o que diz Jeremias 29, 13. O que diz Jeremias 29, 13? Jeremias, capítulo 29, 13, assim, 29, 13, então, isso, e buscar-me-eis e me achareis, quando? Me buscar de todo. Ele sabe que se você não estiver com o coração inteiro, você vai buscar e não vai encontrar Deus. Deus não aceita, entenda bem, meio termo com ele, você tem que ser bem buscado de todo o coração. Por isso lá em Provérbios 4, 23, o sábio diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E às vezes não guardamos, nós deixamos entrar um sentimento, vamos dizer, pecaminoso, não estou dizendo que seja o caso de alguém, pode entrar, mas não deixamos entrar uma mágoa, às vezes do pai, da mãe, do avô, da avó, de um tio, de uma tia, de um primo, de uma prima, de uma pessoa que faz alguma coisa, nós não guardamos o coração. Mas por que nós não guardamos? Sabe por quê? Como é que a pessoa não consegue guardar o coração? Volta na Bíblia, só para você pegar e fazer isso. Salmo 119, versículo 11. Eu vou até ler um pouquinho mais, coloca o 9 para mim, para mostrar que nós fala de vocês. Diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, quer dizer, compare o seu caminho com a palavra de Deus. 10, ele diz, então, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. O 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você não guarda a palavra, outra coisa vai entrar. Quando você tem a palavra, você não guarda nada no seu coração de ruim. Por exemplo, a pessoa te ofendeu, a pessoa te prejudicou alguém da sua família. Você tem a palavra. Qual a palavra? Que a sua luta não é contra a carne e o sangue. Aí você ora pela pessoa. A Bíblia diz, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Mas se você não tem a palavra, entra o quê? Entra a mágoa, entra a revolta, entra ressentimento, e isso esfria você com Deus. Voltando aqui, ele está dizendo para nós, versículo 2 do capítulo 25 de 2 Crônicas, e fez o que era reto, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai.
Quando feriram o pai dele, ele deixou de entrar no coração o quê? Desejo de vingança. Não deixe. Ainda que alguém tenha feito uma maldade com você, ore pela pessoa, orar para ela se arrepender. Também não podemos ser vulgar no perdão. Não, eu perdoo essa pessoa, não. Sou Deus, eu oro para que essa pessoa se arrependa. Porque se ela pecou, eu dou esse exemplo. Se eu mentir para você, e você descobre que eu menti, aí você olha assim, Jesus, eu perdoo o Jaime, tem misericórdia dele. Não, você diz, Jesus, que o Jaime se arrependa. Porque por mais, entenda bem, que você me perdoe, eu só serei perdoado se eu me arrepender e confessar. Porque quem errou não foi você, fui eu que errei. Então, nós não podemos banalizar o perdão também. Então, a pessoa errou contra você, ore por ela, Deus, da minha parte está liberando o perdão, mas que ela se arrependa para ter o perdão. Porque nós costumamos fazer isso. Da minha parte ela já está perdoada, sim, mas ela tem que orar para ela se arrepender. Mas ele não fez isso. O que ele preferiu? Deixar a vingança entrar. O coração dele não foi inteiro. Então você tem que, na sua caminhada, se está começando a vida, você vai aparecer muitas, não sei se você assistiu o culto anterior. A Bíblia diz, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, nenhum mal sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Habitar nos esconderijos do Altíssimo é ficar na palavra de Deus. Então o diabo cria situações para você sair da palavra. Por exemplo, eu tenho falado aqui bastante, que é uma coisa que está no dia a dia, a polarização política no Brasil. Então é muito comum de um lado ter ódio do outro, nós não temos que ter ódio nem de um lado nem de outro, irmão. Por mais que eu não concorde, vamos dizer, com decisões de uma autoridade, eu não fui chamado para xingar aquela autoridade, eu fui chamado para orar por aquela autoridade, ainda que eu não concorde com ela. Ainda que eu odeie as ideias dela, eu não posso odiar aquela pessoa, porque se eu odiar aquela pessoa, eu não estou com o coração inteiro com Deus. Quer dizer, o diabo conquistou uma parte do meu coração, porque eu não guardei a palavra comigo, porque a palavra diz o quê? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, na sua caminhada, guarda essa palavra. Não deixe nada entrar no seu coração que prejudique sua comunhão com Deus. Como é que eu consigo isso? Guardando a palavra, buscando a palavra e falando, Deus, eu quero ter um coração segundo o teu nome, segundo a tua palavra, eu quero andar em concordância com o Senhor, e vai funcionar. Pode ter certeza, se você buscar a Deus, querer colocar no seu coração uma vida santa, Deus vai te dar essa vida santa. Daniel era jovem ainda, quando ele entrou na Babilônia. Ele foi escolhido para trabalhar, para servir a Nabucodonosor no palácio do rei. Ele ia aprender toda a cultura dos caldeus, aprender o idioma deles, e também foi designada pelo rei comida e bebida para eles. Sabe o que ele botou no coração? Não se contaminar. Daniel 1,8. Jovem, você quer ser uma bênção? Coloque no seu coração, eu não vou me contaminar. Se no seu coração não tiver a palavra de Deus, você não vai se contaminar com os olhos. Se você tiver, entenda bem, com a palavra de Deus no coração, você não vai se contaminar com a mente, porque a tentação, ela vem aqui, mas aqui você diz não. Por quê? Porque a palavra está ali no seu coração. Não é só tentação moral, não. É tentação de emoções, de sentimento, de revoltas que vem às vezes, injustiça dentro de casa tem, às vezes tem na família, né? Às vezes tem um tratamento ali do pai, você sente como se o seu pai desse um tratamento melhor para o seu irmão ou para a sua irmã, e você começa a ter sentimento, não, ô Jesus, dá sabedoria para o meu pai, pronto, você vai orar, se você fizer isso, você vai ser uma bênção. Então segura essa palavra que Deus está dando para você hoje, faça como Daniel, colocar no seu coração, eu não vou me contaminar. Como é que eu consigo? Guardando a palavra de Deus, ouvindo as pregações, ouvindo as palavras, ouvindo as mensagens, você de Deus, eu quero essa palavra no meu coração. Eu já dei o testemunho para vocês que o missionário era menino, garoto ainda, quando ele ouviu a palavra adultério. Aí ele perguntou para a tia dele assim, tia, o que é adultério? Agora você vê, como é que uma pessoa fala para uma criança o que é adultério? E ela disse que ficou sem graças assim, pensou, e não tinha palavra para explicar. Disse, meu filho, falou assim, meu sobrinho, você um dia vai crescer, não é coisa boa não, é coisa ruim. E ele na inocência dele, garoto, criança, ele disse que guardou aquilo, que ele olhou para o céu assim, Jesus, se não é bom, nunca deixa eu experimentar isso. Aí quando ele completou 50 anos de casado, ele disse, Senhor, louvo a Deus, nem vou experimentar, eu nunca experimentei isso. Guarda a palavra no seu coração.
Aquela palavra que chama a sua atenção, como hoje. Não guarde nada, é mágoa, ressentimento, revolta, é o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a titia, que fez, entenda bem, sei lá, te tratou mal, você não gostou, um primo, ora por ele, repreenda, entenda bem a ação do diabo na vida dele, mas não guarde nada no seu coração. Amazias podia ser uma grande bênção. Amazias teve um reino depois destruído. Por quê? Porque um abismo chamou outro abismo. A mágoa que ele tinha no coração, o desejo de vingança, depois fez ele ser um homem mau. Ele fez uma coisa, existe um grupo terrorista chamado Estado Islâmico, e eles fizeram uma maldade com as pessoas que praticavam a prostituição, os rapazes que praticavam, pessoas que negavam a própria natureza, maldade deles. Eu fico, às vezes, as pessoas colocam camisa, como se, nem sabe, fazendo apologia para ele, mas eles são contra completamente. Eles pegaram esses rapazes de um edifício bem alto e mandaram que eles se jogassem. E isso fez o Amazias, e Deus reprovou, mesmo que eram inimigos, porque até hoje nós temos aí o código de guerra e tudo, entre as nações, que tem coisa que não se deve fazer, e ele fez isso, e depois ele praticou a idolatria. Tudo por quê? Porque um abismo chama outro abismo. A palavra é essa: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Como é que eu consigo não dar lugar ao diabo? Guardando a palavra no seu coração, tá bom? Cadê o Alan? Fica com essa mensagem. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aproveitar que temos também aqui um convidado, por favor, pastor Eduardo. Ele veio lá de uma terra tão longe, fala Leite, né? Não fala Bá, né? Bá é o pessoal que veio do Rio Grande. Pastor Eduardo, ele vai comentar um pouquinho sobre a mensagem do pastor Jaime. Então recebam também esse homem de Deus para trazer uma mensagem ao seu coração em nome de Jesus. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Que missão, né? Mas como o pastor Jaime tem comentado aqui, onde nós devemos guardar o nosso coração e que ela fique cravada nas tábuas do nosso coração, talvez você pense que você não é mais digno de se achegar ao trono da glória do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 4, ele vai falar que nós temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, né? Em quem tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. E que ele entende todas as nossas dificuldades. Talvez você olhe para Jesus e fala, a pregação, o pastor falou assim, não guarda no coração, não faça isso, não queira vingança, não deseje mal para aquela pessoa. E você fala assim, quando você chega diante de Deus, você pensa, Deus não me entende, Ele não sabe o que eu passei. Se a gente se colocar no lugar de Jesus, a gente não faz ideia do sacrifício que Ele fez naquela cruz, concorda comigo? A gente faz ideia do peso que Ele carregou? Levar o pecado de toda a humanidade? Quem teria a mesma coragem? Quem teria o mesmo amor? Me fizeram uma pergunta uma vez e falaram para mim, você entregaria o seu filho por um mendigo na rua? Quem tem filho aqui? Deixa eu ver. Tem irmão mais novo? Quem tem irmão mais novo? Tá. Você entregaria o seu filho por um mendigo na rua? Foi isso que Deus fez. Ele entregou toda a humanidade, Ele entregou Jesus Cristo por toda a humanidade, para que nós pudéssemos caminhar como Ele andou neste mundo, para que nós pudéssemos praticar o amor que Ele tem nos ensinado. Então que nesse momento você reflita sobre isso. E aí, como eu estava falando, se você entender o sacrifício de Jesus e entender que Ele é o seu grande sumo sacerdote, que Ele te amou e que Ele conhece tudo, e quando Ele traz essa palavra e Ele te aconselha, faça isso, é porque Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. E Ele fala que nós podemos nos achegar diante do trono da graça e encontrar misericórdia e perdão. Então que nesse momento você possa se colocar diante de Deus em oração e pedir perdão por tudo. E como o pastor Jaime acabou de falar, ore para que a outra pessoa também encontre esse trono da graça e encontre perdão e misericórdia. Que ela possa se arrepender. Eu não sei se você chegou aqui brigado com seu pai, com a sua mãe, odiando talvez uma palavra que foi lançada. Tem pais aqui no meio, talvez o teu filho falou uma coisa que feriu o teu coração. E aquilo, eu sei que você não vai deixar de amar, mas talvez o diabo está tentando, fazer com que você deseje o mal para ele. Mas não é assim, você é o pai e a mãe, continue amando ele, como sempre fez. E sempre continue desejando o melhor para o seu filho. Torça para que ele se torne um homem e uma mulher de Deus. Assim como você tem tentado se tornar, você sabe que não é fácil, mas também não é impossível, porque não depende de nós. Quem nos ajuda a nos tornar homens e mulheres de Deus, quem que é, gente? Quem que é, gente? É Jesus.
Se nós guardarmos a palavra dele dentro do nosso coração, é fácil. Um amigo meu, ele diz que fazer a obra de Deus não é difícil. É só não atrapalhar o Espírito Santo. Se você não atrapalhar o Espírito Santo na sua vida, se você não apagar a presença do Espírito Santo, deixar com que ele haja todos os dias, você vai ver que as coisas vão acontecer, que as coisas vão fluir. Você vai sendo convencido do pecado, do erro, você vai sendo direcionado pela palavra de Deus e não cometerá os mesmos erros que nós acabamos de escutar aqui que o pastor Jaime citou para nós. Você nunca vai sacrificar, você nunca vai mandar ninguém se jogar de um precipício. Por quê? Porque você entende que como Jesus nos amou e ele fala que devemos amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, nós iremos praticar isso todos os dias. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração? Fica de pé mesmo aqui, já a gente vai orar. Consegue colocar aquele vídeo da vigília para nós aqui? O pastor Alan acabou de lembrar. Dá boa? O que nos move É a hora do avivamento. Deus está dizendo, o que eu tenho para essa geração é agora, só para aqueles que se despertaram, para aqueles que acordaram, porque a visão eu dei, a verdade eu falei, agora depende de você, depende da verdade que você carrega, da visão que você tem em Deus. O Ibirapuera vai ser nosso. Vamos trazer o dom do stop de volta a São Paulo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, virar o mundo de cabeça pra baixo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Alguém recebeu uma cura durante a oração e o louvor? Ansiedade, e agora tá. Glória a Deus. Enxaqueca muito forte. A irmã estava com andador e agora está andando sem andador. A coluna estava doendo e ansiedade passou. Angústia passou. Desânimo, ansiedade, depressão e agora está leve. Glória a Deus. 17. Quem mais? Não conseguia andar sem andador? Sem a bengala não? Mostra como é que Jesus faz a coisa aí. Olha aí, ó. Sem andador não ia. Começou a obra e vai terminar em nome de Jesus. É só o começo. Você tem a convicção e aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Tem essa convicção no teu coração? é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai Então eu te batizo, filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dia 15 de novembro, São Paulo te espera. E nós também! Uma salva de palmas para Jesus aí, galera. Eita! Quem não veio, que esteja aqui na próxima, né? Não pode faltar, fechou?
Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração nesse momento e pedimos, mostra-nos, talvez até pecados e sentimentos escondidos que nós nos lembramos, para que possamos nesse momento purificar o nosso coração, para que possamos liberar o perdão, e assim também clamamos por aqueles que falharam conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo os visite agora nesse exato momento, convença-os do erro e do pecado, Pai, que eles encontrem um arrependimento, que eles encontrem o trono da graça do Senhor, e que encontrem a Sua palavra, e não se desviem mais dela. Senhor, fortaleça os nossos corações para que nós não venhamos nos desviar nunca mais. Fortaleça-nos através da Sua palavra para que possamos cumpri-la todos os dias, conforme o Senhor nos ordena, Pai. Senhor, perdoa as vezes que guardamos ressentimentos e mágoas, quando ouvimos um não soubemos ouvir o não do nosso pai, da nossa mãe, talvez uma palavra um pouco mais áspera, uma palavra um pouco mais pesada, que foi lançada naquele momento, no momento de calor e de ira e de ódio, que nós estamos remoendo até agora dentro do nosso coração. Pai, eu quero que o Senhor me ajude a perdoar essa pessoa. Eu não quero mais carregar esse peso dentro do meu coração. O meu coração, ele não é um estoque de maldade, ele não foi feito para acumular sentimentos ruins, muito pelo contrário, ele é o Teu altar. Por isso, nesse momento, Senhor, que o que venha reinar dentro de nós, dentro do nosso coração, seja a Sua palavra. Pai, purifica-nos e encha-nos com Teu Espírito Santo, encha-nos com Tua presença, nos molda, nos ensina, nos capacita todos os dias, Senhor, para que nunca venhamos nos esquecer, que o Teu Espírito Santo nos lembre a cada momento da Sua palavra. Quando vier uma tentação, quando vier um desejo errado, que o Teu Espírito Santo, ele arda dentro do nosso coração, avivando uma palavra, fortalecendo-nos para que nós não venhamos cometer mais esse erro. Não, Senhor, que nós não venhamos nos entregar às paixões, aos desejos desse mundo, ao que Ele tem nos apresentado, mas que possamos permanecer na Tua presença, mas que possamos permanecer, Senhor, diante do Teu altar. Queremos ter um coração avivado, queremos ver a nossa família avivada na Tua presença. Por isso nós estamos aqui hoje, diante de Ti, clamando por misericórdia, clamando, Senhor, para que o Teu Espírito Santo nunca se aparte de nós, que Ele nunca venha a ser retirado, mas que todos os dias o Senhor possa derramar mais e mais e trazer o renovo sobre cada um de nós. E aqueles que ainda não têm, aqueles que ainda não Te conhecem, que são os nossos amigos, os nossos entes queridos, a nossa família, que eles possam ter um encontro real e verdadeiro contigo. Talvez essa pessoa que está agora, Pai, através do YouTube, através da televisão, ouvindo, ou que ouviu essa mensagem, está fazendo essa oração, e ela está chorando nesse momento, porque ela não quer mais carregar esse ódio, esse sentimento, Pai, que tem feito ela chorar dia e noite. Quando ela deita a cabeça no travesseiro, é só rancor, é só tristeza. Que agora haja, Pai, libertação, que haja a remoção de todos esses males em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja o preenchimento com o Teu Espírito Santo, e que haja, Senhor, o preenchimento com a Tua palavra, porque esse mal está saindo e ele não voltará mais e nunca mais encontrará lugar nesta casa, neste coração. E se ele tentar voltar, ele não vai conseguir entrar. Por quê? Porque ali estará o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, habitando dentro de nós, enchendo-nos com Tua presença e nos levando ao caminho da santidade, e nos direcionando a uma vida de comunhão, uma vida de santidade, esperança, amor, em todo o tempo, Pai. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua juventude, Senhor, aviva o Teu povo. É o que eu Te peço nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo.